Boa noite, gente. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Esta que vos fala, sua irmã em Cristo, a irmã Darlene Silva. Eu venho nesta madrugada trazer uma palavra direto do coração de Deus para os nossos corações. E eu creio que Deus irá falar poderosamente aos nossos corações. Hoje nós estaremos ministrando essa palavra e logo em seguida estaremos orando a seu favor. E com certeza a vitória de Deus é certa, o milagre de Deus irá acontecer na sua vida, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é fiel, ele é invencível nas batalhas. E no tempo certo ele há de se levantar para resolver o seu problema, solucionar a sua causa. E muito mais do que isso, no tempo certo, ele irá se levantar para poder buscar a sua igreja, para poder nos levar para morar na mansão celestial. Porque eu creio que aquele que verdadeiramente busca a Deus, aquele que verdadeiramente tem buscado uma intimidade com Deus, uma aliança com Deus, almeja é estar, né, depois de ter combatido o bom combate, aguardei a carreira e guardei a minha fé, conforme diz o apóstolo Paulo. Depois de nós termos combatido tudo aqui, ter vencido tudo, nós temos o direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus, lá no livro de São Lucas, no capítulo 10, né, fala do retorno dos 70 apóstolos, quando Jesus ali designou 70 apóstolos, de dois em dois, para ir pregar o evangelho. E no capítulo 10 eles retornaram, e eles disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu poder. Né? Aí Jesus respondeu para ele: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Né? Mas não obstante, não maravilheis porque os demônios se submetem, mas se maravilheis por ter o seu nome escrito lá nos céus, né? Ou seja, então a maior maravilha de uma pessoa que busca a Deus, que está se esforçando para estar na presença de Deus, é saber que o seu nome está escrito lá no céu, o seu nome está escrito no livro da vida, para o grande dia ali da vitória, do triunfar do Senhor nosso Deus. Então que Deus ele venha estar com as mãos estendidas, nos conduzindo, nos guardando, nos guiando e nos protegendo. A paz do Senhor, irmã Vânia. Vamos seguindo em frente aqui. Com certeza Deus ele vai falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus no livro no Evangelho, né, segundo Mateus, capítulo 25. É uma mensagem muito pregada, bastante conhecida, que fala a parábola das 10 virgens, né, onde eu creio que Deus irá falar poderosamente aos nossos corações. Porque nos dias de hoje, o que nós mais vemos, o que nós mais contemplamos nessa caminhada, né, evangélica, são pessoas assim, né, pessoas que estão ali alimentando, comendo na mesma mesa, se alimentando na mesma raiz, mas com propósitos completamente diferentes. Então é isso que nós iremos falar aqui nesta madrugada. E a madrugada de oração, nós estaremos orando a Deus, e a palavra de Deus nos diz que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me encontrarão. Então essa oração é para você que tem um propósito com Deus, é para você que quer um encontro com Deus. Deus ele vai falar poderosamente ao seu coração. Ah, mas eu quero uma solução de um problema, de uma situação que eu estou vivendo. A palavra de Deus nos diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então você estando buscando o reino de Deus, a presença de Deus para a sua vida, pode ter certeza que todas as coisas que você necessita, tudo aquilo que lhe for necessário, Deus estará acrescentando na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos meditar aqui na palavra, e logo em seguida nós estaremos orando em favor de todas as pessoas, né, que estão na transmissão, todas as pessoas que têm enviado seu pedido de oração, pessoas que têm mandado mensagem, né, pedindo para ser incluído nas orações. Então eu estou orando em favor de todos. Eu creio que dentro da vontade de Deus, Deus ele vai realizar, Deus ele vai fazer. E em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé eu creio que
já são mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente não vê. Então você espera alcançar das mãos de Deus, em nome de Jesus você vai alcançar, porque é a fé que move as mãos de Deus. Então coloca a sua fé em ação, porque é a fé que move as mãos de Deus e com certeza o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Então vamos meditar aqui, para quem está chegando agora, nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. É uma palavra muito conhecida, muito pregada, e eu creio que Deus ele vai falar de uma forma diferente aos nossos corações. A palavra de Deus que nós iremos meditar nessa noite é a parábola das 10 virgens, né? Diz a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Glória a Deus, aleluia. Então é uma passagem bíblica muito conhecida, muito pregada. Eu mesmo já vi muita pregação. Glória a Deus. E eu creio que Deus ele vai falar de uma forma toda especial aos nossos corações nessa noite, né? Porque nos dias de hoje, como eu já disse, a gente está vendo essa situação se repetir nos nossos dias, no nosso meio. A palavra fala que o reino dos céus é semelhante, né, a 10 virgens, né? E as virgens no meu entendimento, significa a igreja do Senhor. Então a parábola fala aqui de 10 tipos de crentes, vamos dizer assim, né? De cristãos, de pessoas crentes. A palavra de Deus fala que 5 delas eram loucas, né, ou nécias, e 5 eram prudentes. Então, o que Deus me deu a entender? Que eram 10 virgens. Todas as 10 se alimentavam do mesmo lugar. Todas as 10 recebiam mantimento, alimento da mesma fonte. Só que 5 eram prudentes. 5 se alimentavam e estocavam, faziam reserva. 5 alimentavam ali o necessário e o que elas achavam desnecessário, ela descartava. Não tinha o zelo, né? Como a gente está vendo hoje, que muitos não estão tendo zelo pela obra de Deus, muitos não estão tendo zelo por aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. E a palavra de Deus disse que as nécias tomaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo, ou seja, tinha azeite na lamparina, todas tinham azeite, né? Mas nem todas levaram reserva. E a palavra de Deus disse que as 5 loucas, elas pegaram as lamparinas, mas não se preocuparam com a reserva. As prudentes, elas levaram a lamparina com azeite que já tinha e ainda levou a reserva que elas tinham separado, estocado ali o tempo todo para poder se encontrar com o noivo. A palavra disse que, tardando-se o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Chegou a hora do grande encontro. E a palavra de Deus disse que
as 5, não, quando elas despertaram ali com aquele grito, todas as 10 se despertaram ao mesmo tempo. Só que quando foram acender a lamparina, no azeite das 5 virgens prudentes, ainda tinha azeite para a lamparina se acender, né? E reserva para poder manter ela acesa. E a palavra de Deus diz que na lamparina das loucas só tinha o azeite que estava ali, o resto de azeite que estava na lamparina. No que elas acenderam, aquele azeite evaporou, a chama começou a se apagar. Aí veio o desespero. E o que eu quero dizer nessa madrugada? O que o Espírito Santo de Deus ele me disse e eu quero transmitir? Glória a Deus, que hoje nós estamos vivendo essa situação, nós estamos vendo essa situação na nossa frente. Glória a Deus, a igreja pregando salvação, aí há igrejas que não pregam salvação, que pregam o que vai perecer, o que vai ficar. Tem igrejas que anunciam o reino de Deus, tem igrejas que anunciam a prosperidade de Deus. Uns preparam a igreja para subir para se encontrar com o Senhor teu Deus. Outros preparam a igreja para ter carro, para ter casa boa, para ter riqueza, vida regalada, vida abundante. Isso é loucura nos dias de hoje, porque a palavra de Deus ela já nos orienta a respeito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas necessárias serão acrescentadas. Então nós não precisamos focar a nossa fé em preocupar com prosperidade, nós não precisamos focar a nossa fé em estar buscando ali, fazendo campanha, fazendo tudo para ter um carro. Se Deus vê a necessidade de um carro, na hora que Deus vê a necessidade de te dar um carro, Deus vai te dar. Busque a Deus, busque o reino de Deus, faça reserva, encha a sua lamparina, encha a sua vida da presença de Deus, faça reserva, busque a Deus acima de tudo, porque no tempo das adversidades, no tempo, né, nos tempos difíceis, glória a Deus, aleluia, Jesus. O que você buscou de material não vai suprir as suas necessidades. Porque nós podemos ver na parábola lá da mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que ela gastou tudo que ela tinha buscando uma cura para aquela enfermidade e ela não alcançou aquela cura. E a palavra de Deus diz que quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, ela precisou ainda transpor uma multidão, correr risco de ser apedrejada. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela fez sair virtude, ela fez sair poder. Então nós temos que focar, voltar o nosso pensamento em buscar a Deus, né? Em buscar o reino de Deus, a justiça de Deus para a nossa vida, porque todas as demais coisas que nos for necessária, Deus irá acrescentar, Deus não vai permitir fazer. Glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco nós estaremos orando em favor de todas as pessoas que têm pedido oração. Vai deixando aí nos comentários seu pedido de oração e nós estaremos em seguida intercedendo. E no decorrer do dia, eu continuo intercedendo a Deus em favor das pessoas que têm me pedido, em favor das pessoas que têm rogado as orações. Mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 9, que as virgens prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e nem a vós, e diante aos que vendem e comprai. Glória a Deus, aleluia. Só que a palavra de Deus, lá no livro de Amós, a palavra de Deus fala assim, ó, que vai vir tempo em que o povo vai morrer, vai ter sede e fome. Não sede de água e nem fome de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então vai haver o tempo que as virgens loucas não vai achar mais azeite para se comprar, porque o azeite simboliza a presença de Deus. Então nós temos que buscar Deus enquanto Ele está perto, nós temos que invocar Ele enquanto Ele está perto, buscar Ele enquanto nós podemos achar, invocar Ele enquanto Ele está perto, né? O que Deus me falava, glória a Deus, aleluia, a respeito de que não é tempo mais de recuar, não é tempo mais de olhar para trás, não é tempo mais de se preocupar com coisas perecíveis, mas é tempo de nós avançarmos, é tempo de nós olharmos em direção do alvo, é tempo de nós prosseguirmos essa caminhada, glória a Deus, aleluia, buscando no Senhor com de olho, não perder
perder o alvo de vista, e o alvo é quem é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então não tire os seus olhos do alvo, não distrai, não deixa o mundo, as coisas do mundo distrair a sua atenção, não. Volte o seu pensamento para Deus, olhe para Deus. Nós podemos ver que Jesus, quando ele foi ali para o monte para poder orar, a palavra de Deus diz que o demônio se manifestou na frente dele e começou a oferecer tudo, oferecendo reinos, o mundo, tudo aos pés, colocando tudo aos pés do Senhor, para tentar distrair ele, tirar a mente dele, a visão dele do foco, tirar os olhos dele do alvo, que o alvo ali era a cruz, era o Calvário, para salvar a nossa alma, para nos livrar da condenação eterna. Mas Jesus, ele resistiu, porque ele disse ainda para o demônio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que buscar a Deus, nós temos que ser as virgens prudentes, nós temos que ser como as prudentes. As prudentes, elas levaram a botija cheia de azeite e ainda levaram reserva. E será qual é o tipo de reserva que nós estamos fazendo para a nossa vida? Você está reservando, guardando aqui no banco material, ou você está fazendo a sua reserva no campo espiritual? Porque nós sabemos que é aquilo que nós vemos, aquilo que nós podemos tocar, nós não vamos chegar, isso não vai nos levar até diante de Deus, mas o que vai nos colocar na presença de Deus é aquele tesouro incorruptível, é aquele tesouro onde a traça não come, o cupim não come, é onde aquele tesouro que não vai perecer, mas é o tesouro que vai subsistir pela eternidade. Então busque o reino de Deus acima de tudo, busque a presença de Deus. A palavra de Deus nos ensina lá em Provérbio que para nós buscarmos a presença do Senhor enquanto a gente ainda tem vigor, né? Lá se refere a jovem, mas não é que é jovem propriamente dito, um jovem, mas é uma pessoa, enquanto você tem vigor, enquanto você pode, busque ao Senhor antes que venham os maus dias, dos quais não haverá neles nenhum prazer. Então vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar estar cada dia mais próximo do Senhor, nos aproximarmos do Senhor, nos estar ali colados no Senhor, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é verdadeiro. Glória a Deus, aleluia, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, como essas 5 virgens loucas foram pegas de surpresa. Glória a Deus, apesar de que eu penso no meu modo de pensar que elas não foram pegas de surpresa, elas ficaram distraídas olhando para as coisas do mundo, mas elas sabiam do que elas precisavam, elas sabiam da obrigação delas, como qualquer um de nós hoje sabemos da obrigação, nós sabemos do compromisso, melhor dizendo, não é nem a obrigação, o compromisso que nós temos de buscar a presença de Deus, de invocar ao Senhor, de estar preparado, de estarmos apercebidos. E a palavra de Deus diz que as 10 adormeceram, né? E quando houve-se ali o grito, eis aí o noivo, as 10 foram despertadas pela voz do noivo, né? Mas só que quando se levantaram, aí se manifestou a diferença entre aquele que servia a Deus em espírito e em verdade, entre aqueles que não serviam a Deus. No livro de Malaquias, lá no capítulo, eu acho que é 3:10, se não me falha a memória, fala que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, outra vez nós iremos ver essa diferença entre os que verdadeiramente estão servindo a Deus e os que não estão servindo a Deus. Nós vamos ver a diferença entre as virgens loucas e as virgens prudentes. Deus, ele vai fazer a separação. Glória a Deus, aleluia. E o que eu desejo, o que eu almejo nesta noite, glória a Deus, aleluia, Jesus, que você tenha feito como Maria, escolhido a melhor parte. Ontem, na madrugada de ontem, né, nós meditamos a respeito da história de Jó. A palavra de Deus, né, Deus, ele falando conosco, né, e nós podemos ver que Jó, ele servia a Deus, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas, porém, Jó, ele não conhecia a Deus. E não é conversa minha que Jó não conhecia a Deus, porque lá no final, né, no capítulo 42, o próprio Jó entendeu o motivo de tudo que ele estava passando, e era exatamente, ele entendeu que era para ele conhecer a Deus, porque ele falou que ele não conhecia a Deus, que ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Então, de repente, você está aí, vai na igreja,
participa dos cultos, mas porque você ouviu falar que Deus ele salva, liberta e transforma, mas você mesmo não conhece a Deus. Quantos e quantos e quantos que frequentam cultos, fazem campanha, né, fazem de tudo, mas não buscam conhecer a Deus. Porque Jó ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus que desviava do mal. Mas ele não conhecia Deus, porque ele mesmo falou que ele conhecia só de ouvir falar. Por quê? Porque Jó, ele era da descendência do povo lá de Israel. Então ele cresceu ouvindo falar das maravilhas que Deus operou desde a criação do mundo. Ele cresceu ouvindo falar que o homem tinha que ser temente, tinha que ser íntegro e reto. Ele cresceu aprendendo que se ele obedecesse à voz do Senhor, ele seria bendito na terra, ele seria bendito onde ele entrasse, ele seria cheio de prosperidade, ele teria bênção, teria família abençoada. Então Jó, ele decidiu ouvir a voz de Deus, ele decidiu obedecer, ser íntegro e reto com base no que ele aprendeu, mas ele não tinha tido uma experiência com Deus. E quando Deus permitiu que tudo de Jó fosse tirado, que Jó passasse por aquele sofrimento, passasse pelo vale, não era para destruir a Jó, mas era para que através de tudo aquilo Jó viesse ter um encontro com Deus. E eu creio que nesta noite eu falo para você que porventura esteja passando uma situação difícil, esteja passando por um momento difícil, não pensa que é para a sua destruição, porque é na meio da tempestade que você consegue ouvir a voz de Deus. Como nós falamos ontem também a respeito de Ezequiel. Ezequiel lá num vale de ossos secos, um vale onde não havia vida, era um vale da morte, um vale totalmente seco, onde os ossos estavam sequíssimos, diz a palavra de Deus. Ali Ezequiel, no meio daquele vale, quando ele começou a andar em volta daqueles ossos secos, ele começou a ouvir a voz de Deus falar com ele: profetiza sobre estes ossos, profetiza carne, profetiza membros, profetiza nervo, pele, enfim. Ele foi ouvindo a voz de Deus, foi obedecendo, e a palavra de Deus diz que quando ele saiu daquele vale, ele saiu dali com um exército para a glória de Deus. Então vale não é para matar, deserto não é para matar, porque a palavra de Deus mostra que o povo de Deus caminhou por 40 anos no deserto e nem as roupas dele, os sapatos se desfizeram, porque Deus cuidou, Deus susteve, Deus manteve o povo ali na presença dele enquanto caminhou. Então deserto não mata crente, vale não é para destruição de crente, mas é para crescimento. Nós podemos ver também na história de Jacó, lá no vale de Jaboque, que quando Jacó, ele precisava de uma resposta, porque Jacó lutava, ele prosperava, mas ele precisava ter uma resposta de Deus. E a palavra de Deus diz que ele, na madrugada, ele atravessou a família dele, colocou do outro lado do vale, né? Passou tudo que ele tinha, todos os seus haveres, e ele voltou ao vale de Jaboque. A palavra de Deus diz que ele lutou ali com o anjo, ele lutou com o próprio Deus, ele rompeu a madrugada lutando. E quando o anjo ainda feriu as articulações da coxa de Jacó, né? E Jacó mesmo assim ele não desistiu, ele continuou ali lutando, continuou pelejando, porque ele precisava ali ter um encontro com Deus, ele precisava ali ter uma resposta de Deus. De repente você está nessa situação, você está precisando de uma resposta de Deus, você está precisando de que Deus ele venha falar diretamente ao seu coração, e você está aqui nessa madrugada buscando a presença de Deus, invocando a presença do Senhor, e eu creio no seu milagre, eu creio na sua vitória. Deus ele vai falar contigo, Deus ele vai falar poderosamente ao seu coração. E a palavra de Deus disse que quando o anjo perguntou a Jacó, pediu a Jacó que me deixe ir, Jacó falou: só te deixo ir depois que você me abençoar. Me dá minha vitória para depois subir, né? A gente canta até aquele corinho: me dá minha vitória para depois subir. E ali houve uma diferença na vida de Jacó. Glória a Deus, aleluia. E Jacó ali
começou a história de Israel, porque por causa dessa luta, dessa persistência de Jacó, dessa insistência dele em lutar com o anjo, até que ele fosse abençoado, a palavra diz que ali ele já deixou de se chamar Jacó e passou a se chamar Israel. Oh, aleluia, eu creio que Deus ele quer mudar o rumo da sua história. Eu creio que nessa madrugada, Deus ele quer mudar a sua situação. Deus ele vai lhe dar um novo nome. Deus ele vai tirar esse nome de vergonha. Deus ele vai tirar essa palavra de derrota da sua vida e vai trocar por um nome de vitória. Deus ele vai alvorar a bandeira de vitória em favor da sua casa, em favor da sua família. E nós podemos ver lá na história de Jó, voltando atrás um pouquinho, que Jó, lá no capítulo 42, né? Jó, glória a Deus, ele respondeu ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Tá vendo? Olha, Jó, ele mesmo falando que ele falou de coisas maravilhosas demais para ele, de coisas que ele não conhecia. Porque Jó era temente e obediente a Deus, porque ele foi criado e ensinado a ser temente e obediente a Deus. Mas ele mesmo não tinha tido a experiência dele com Deus. Ele mesmo não tinha tido encontro dele com Deus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ser como Jó. Vamos ser como as 5 virgens prudentes, que elas buscaram a Deus e fizeram reserva, porque Jó, mesmo não conhecendo a Deus, ele seguiu no temor, seguiu na integridade, seguiu na obediência. Então ele fez reserva. Quando veio o dia da adversidade, quando veio o dia da aprovação de Jó, Jó ele passou e ele foi aprovado. E a palavra de Deus disse que Deus, quando Jó orava pelos amigos dele, os amigos que atribularam a situação dele, que perturbaram ele o tempo todo da prova, ele teve que orar em favor deles, porque os amigos deles, né, blasfemaram contra Deus, e Jó não. Jó, em momento algum, Jó blasfemou, e em momento algum, Jó também não deu honra e nem glória para o diabo. Porque eu digo isso porque eu fico... Às vezes Deus falou no meu coração que quantos que estão na presença de Deus, mas que quando a situação está boa, quando tudo está correndo tranquilo, eles glorificam a Deus. Mas se alguma coisa sai errado, dá errado, não sai, eu não digo errado, não sai da forma que eles querem, eles já falam que é o diabo que está tocando, que é o diabo que criou aquela situação, criou a luta. Eu te digo, se a sua vida é de Deus, se é Deus que te deu a sua vida, se você colocou a sua vida, a sua confiança no Senhor, então como que o diabo pode tocar? O diabo não pode tocar. Porque o Espírito Santo ele me falava que só quem dá tem o direito de tomar de volta. Então se é Deus que te deu, o diabo não tem o poder de tocar. Como o diabo não teve o poder de tocar no fôlego de vida, não teve o poder de tocar na alma de Jó. Deus permitiu tocar em tudo nos bens materiais, mas ele falou, mas na alma dele eu não te permito tocar. Então eu creio que na sua alma, Deus ele não permite o inimigo tocar. No que é seu, Deus ele não permite o inimigo tocar. Glória a Deus. Eu estarei orando sim, irmã, em favor do seu marido, e Deus ele vai falar. Deus, melhor dizendo, Deus já está falando, porque a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus falar. Então nós podemos ver que as virgens loucas, elas tinham azeite, tinha lamparina, tinha, como as virgens prudentes também tinham. Só que as loucas não levaram reserva. As prudentes levaram a lamparina cheia, ainda levaram reserva. E essa reserva é a nossa fé. Essa reserva é a nossa busca constante. Essa reserva é como Jó fez. Jó seguiu a vida íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Então vamos buscar a Deus em espírito e em verdade, despreocupar com coisa material e buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas nos venham a ser acrescentadas. E em nome do Senhor Jesus Cristo não vai ter falta, não vai ter escassez, porque Deus ele é aquele que supre as nossas necessidades. Deus ele é aquele que entrega aquilo que nós necessitamos, mesmo que às vezes você não vai alcançar o que você quer, mas o que você necessita, Deus ele não vai deixar faltar, porque
porque às vezes o que você quer não é o que te edifica, às vezes o que você quer não te agrega nenhum valor, e Deus ele quer te dar sim, Deus ele quer suprir as suas necessidades, e ele vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você que deseja uma oração, pode ir colocando aí os pedidos que eu estarei apresentando aqui no decorrer do dia. Eu estarei apresentando a sua vida também a Deus. E o Deus celestial, Deus que supre as nossas necessidades, ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos buscar a presença de Deus, vamos manter os nossos olhos fixos no alvo. Nós podemos ver também na luta de Davi, lá no vale, com aquele gigante, com o gigante Golias. A palavra de Deus diz que Golias ele começava a proferir palavras de provocação a Davi, ele provocava Davi, ele criticava até, porque ele era muito grande, Davi muito pequeno, então ele provocava, criticava, tentando distrair a atenção de Davi, lançando palavras de humilhação contra a vida de Davi. A palavra de Deus diz que Davi ele não respondia, Davi ele mantinha ali focado no objetivo dele, porque se Davi tivesse parado para dar ouvido às provocações de Golias, ele não teria conseguido prestar atenção que o ponto fraco de Golias estava bem no meio da testa, que tinha uma brecha bem no meio da testa. E a palavra de Deus disse que quando Davi meteu a mão na funda, atirou aquela pedra, ela bateu bem lá no alvo. Bem lá no alvo. Então eu quero te dizer nessa madrugada, não deixe o inimigo distrair a sua atenção. Não permita que o inimigo venha lançar provocações para tirar os seus olhos do alvo. Você sabe qual é o alvo, você sabe qual é o seu foco, você sabe aquilo que você necessita das mãos do Senhor. Muitas das vezes o inimigo vai lançar pessoas para te provocar, pessoas para suscitar sua ira, porque sabe que se você irar, você vai perder o controle, você vai pecar. E a palavra de Deus nos dá o direito de irar, mas não pecar. E o inimigo sabe. O inimigo conhece o seu ponto fraco, o inimigo conhece o nosso ponto fraco. Mas Deus ele é aquele que sustenta. Deus ele é aquele que tem estado com as mãos dele estendidas sobre a sua vida, sobre a sua causa. Deus ele te conhece por dentro e por fora. Antes de você pensar, Deus sabe. Deus ele te conhece desde o ventre materno. E eu venho aqui nessa hora para te dizer, Jesus ele te ama. Deus ele não te esqueceu. Ainda que o ser humano venha te colocar de lado, venha te ignorar, eu te digo, Deus ele não te esqueceu. Deus ele não te esquece. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que mama, Deus ele jamais esquece os seus. Deus ele jamais dá as costas para aquele que o busca. Deus ele jamais dá as costas para aquele que o invoca. Deus ele te ama. Deus ele tem um propósito na sua vida. Então suporta esse processo, porque para nós alcançarmos o propósito de Deus, nós precisamos suportar o processo. Jó ele suportou o processo para chegar no propósito de Deus. Então suporta o processo, suporta, porque Deus ele é contigo. Deus ele vai te fazer chegar em lugares altos. Deus ele vai te colocar em lugares inimagináveis. Pessoas às vezes te afrontam, te humilham. Você está cansado de ouvir pessoas chegar e falar que você não vai conseguir, não vai dar certo, não tem jeito. Mas a última palavra ela vem de Deus. Deus ele é aquele que te levanta nessa madrugada. Você que está aí triste, abatido, angustiado, Deus ele alegra o seu coração. Receba o abraço do Espírito Santo nessa hora. Receba a promessa de Deus sobre a sua vida, porque Jesus ele foi para o céu, mas ele deixou para nós o Espírito Consolador. E esse Espírito que te consola nessa madrugada. Esse Espírito que te enche de um novo vigor nessa madrugada. Você vai orar, você vai deitar na sua cama, vai dormir um sono tranquilo, o sono do justo. E você vai acordar amanhã com um novo vigor, com as forças restauradas, com as forças renovadas. E você vai lutar e Deus ele vai te garantir a grande vitória. Faça como Davi. Davi não olhou para o tamanho do gigante, Davi não preocupou com as críticas dos irmãos dele, porque nós podemos ver na história de Davi que os irmãos de Davi criticaram a Davi, os irmãos de Davi menosprezaram a Davi,
Porque quando Davi chegou ali, né, e viu aquele cenário todo armado ali para aquela batalha, quando Davi foi perguntar para os irmãos dele o que estava acontecendo, eles já criticaram, mandaram ele sair, porque ele tinha ido ali só para poder assistir, né, e Davi ignorou a tudo isso. E nós podemos ver também que Saul era o perseguidor de Davi, e quando Davi se dispôs a pelejar contra o gigante, nós podemos ver que o que Saul fez? Saul ofereceu a armadura dele para Davi. E a palavra de Deus diz que quando Davi pegou aquela armadura, aquele escudo, colocou aquilo no corpo dele, ele viu que não tinha nada a ver com ele, aquilo não era dele. Então não lute com as armas dos outros, não lute com as armas do inimigo, porque se Davi aceitasse lutar com a armadura de Saul, se Davi aceitasse lutar com a espada, com o escudo de Saul, Davi ia ser derrotado pelo gigante diante de toda aquela multidão, porque Davi está lutando não em nome do Senhor, ele não está indo contra o gigante em nome do Senhor, mas ele está lutando com a arma do inimigo, porque nós podemos ver no decorrer da história de Davi que o gigante Golias não era o pior inimigo de Davi. O pior inimigo de Davi era o próprio rei Saul, que depois ele vivia atrás para tentar tirar a vida de Davi. Se Davi tivesse aceitado, ele teria lutado com a arma do inimigo. Então eu quero te dizer nesta madrugada, não aceite lutar com a arma do inimigo. A arma do inimigo é palavras contrárias. A arma do inimigo é palavra de maldição. A arma do inimigo, de repente, é uma oração contrária. A arma do inimigo é uma palavra de afronta. E isso te afronta. Às vezes você perde o controle, perde juízo e tenta resolver com as suas próprias mãos. Eu quero dizer, tire as suas mãos e deixe tudo nas mãos de Deus. Enquanto você colocar a sua mão, Deus ele tira a mão dele. Então deixa nas mãos de Deus. Se você entregou nas mãos do Senhor, descansa. Porque se você entregou na mão de quem você confia. Então descansa no Senhor. Acalma o seu coração, aquieta o seu coração. Durma tranquilo. Porque Deus ele está cuidando de tudo. Deus ele não te desamparou, ele não vai te desamparar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Eu vou estar apresentando aqui em oração as pessoas que colocaram aqui, né, os pedidos de oração. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus ele vai falar poderosamente, ele vai continuar falando, né, ao seu coração. Faça reserva, busque a presença do Senhor, invoca o Senhor enquanto ele está perto, busque a presença de Deus, ouça a voz do Senhor, porque como eu disse, Ezequiel lá no meio do vale, no meio daquela confusão, aquele reboliço todo, Ezequiel conseguia ouvir a voz de Deus falando com ele. Profetiza nesse vale. Eu quero te dizer nessa noite, profetiza nesse vale, profetiza na sua família, profetiza nas vidas do seu esposo, profetiza na sua casa, profetiza o seu emprego, profetiza aquilo que você tem por necessidade, profetiza e repreende as profecias do inimigo que fala que você não vai conseguir, que você não pode, que não tem jeito, que já está tudo perdido, que não tem mais solução. Profetiza o seu milagre, profetiza a sua vitória. Ainda que você olhar e ver que é só confusão, olhar que ver que o vento está soprando forte, profetiza o seu milagre, profetiza a sua vitória, profetiza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mesmo que aos olhos humanos pareça que tudo esteja de mal a pior, profetiza que vai dar certo em nome de Jesus. Porque ontem o Espírito Santo me direcionava que no vale, quando Ezequiel estava no meio daquele vale, glória a Deus, se tivesse alguém de longe vendo Ezequiel no vale, aos olhos humanos ia parecer que tudo estava indo de mal a pior, porque a palavra nos fala que Ezequiel entrou, o Espírito levou ele no vale, e chegou lá, o vale era de ossos secos, os ossos estavam sequíssimos, e a palavra de Deus diz que Ezequiel começou a andar ao redor daqueles ossos, né? E eu creio que no fundo do coração dele, ele até pensava, o que eu vou fazer aqui agora? Aqui é morte, aqui só tem ossos secos.
secos, não tem como ressuscitar a vida desses ossos. E a palavra diz que ele começou a ouvir Deus falar com ele, profetiza que carne aí, ó, que vai surgir carne nesses ossos. E ele foi obedecendo e tudo foi se cumprindo. E o Espírito Santo de Deus me dizia que se tivesse alguém de longe vendo aquela situação, ia pensar que tudo estava indo de mal a pior, ia pensar que a situação de Ezequiel era a pior situação que ele estava vivendo na vida dele, porque a palavra de Deus fala que ali houve um estrondo, houve um reboliço e um vento, e começou ossos voando, né? Ossos indo de um lado para o outro, ossos se encontrando com ossos, cada osso juntando ao seu osso. Então aquilo, para quem contemplava de longe, parecia que estava tudo perdido, parecia que a situação tinha piorado, que estava tudo muito pior. Então eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, às vezes você está assim, você está não dentro do vale, mas está olhando para o vale e imaginando que a situação está indo de mal a pior. Eu quero te dizer que profetiza aí no vale, profetiza nesse vale, não olhe para o vento, não olhe para o reboliço desse vale, mas profetiza que vai haver vida em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que tudo esteja parecendo perdido, ainda que tudo pareça estar indo por água abaixo, profetiza, porque o mesmo Deus que parou o sol e lua para fazer Josué vencer a batalha, ele é o mesmo Deus que pode parar essa situação, que pode colocar um ponto final, um basta, e te entregar a grande vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que jogou aquele gigante Golias por terra, ele joga esse gigante que se levantou contra a sua vida, que se levantou contra essa causa, que se levantou para te assolar, para te humilhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta a sua cabeça, enxuga as lágrimas, respira fundo e vai em frente, porque Deus, ele é contigo para te garantir a grande vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta a sua cabeça, enxuga o rosto, enxuga essas lágrimas, lava o rosto, coloca o seu melhor sorriso no rosto e vai em frente. Não deixa o inimigo ver derrota na sua cara. Nós podemos ver na história de Daniel, que é uma história que eu gosto muito de falar, que Daniel, ele estava sendo ameaçado de morte. Daniel, ele contemplou tudo. Daniel, ele não foi pego de surpresa pelo inimigo, porque ele viu, que ele sabia que o inimigo estava tramando para poder tirar a vida dele. Daniel sabia que o inimigo já estava lá com a cova armada, já estava lá colocando os leões para jejuar, para poder, quando lançasse Daniel lá, os leões não deixassem sobrar nada. E a palavra de Deus diz que o que Daniel fez? Daniel, ele continuava como de costume, orando 3 vezes durante o dia. E Daniel fechava a janela para orar, para que o inimigo não visse que ele estava orando? Não. Daniel, ele abria a janela bem de frente para Jerusalém, onde ele via os homens tramando contra a vida dele. Então Daniel, ele orava, mas ele vigiava. Daniel acompanhou todos os passos do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Enquanto isso, Daniel, ele não murmurava, Daniel não chorava, Daniel não espraguejava. Daniel, ele orava a Deus 3 vezes durante o dia. E a palavra de Deus diz que quando os inimigos, pensaram que tinham vencido, que o plano deles tinha ido à frente, que eles tinham conseguido lançar Daniel na cova dos leões, Deus veio e reverteu a situação. Porque a palavra de Deus diz que nenhum leão se tocou em Daniel. E quando Daniel saiu de lá, o rei Dário deu uma ordem para que todos aqueles homens que tramaram contra Daniel fossem lançados naquela cova. E a palavra de Deus diz que antes mesmo deles chegarem no meio da cova, os leões já tinham estraçalhado os ossos dele. E é isso que Deus quer fazer com o inimigo da sua alma. É isso que Deus quer fazer com esse problema, com essa situação que se levantou, com esse leão que se levantou contra a sua vida. Ele não vai te devorar, não vai te tragar, porque o leão da tribo de Judá é ele que está na sua frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Daniel, ele saiu vitorioso, glória a Deus, e o inimigo foi lançado. Glória a Deus, aleluia. E ainda que o inimigo prepare fornalha para você, como nós podemos ver que preparou para Sadraque, Mesaque e Abednego, quem foi lançado na fornalha foi o próprio inimigo. E a palavra de Deus diz que os homens que lançaram, só o vapor do fogo consumiu eles imediatamente. E depois o resto foi lançado na fornalha, não sobrou nada.
E Deus deu vitória, e Deus ele vai te dar vitória nessa situação. Eu posso te dizer isso com toda a convicção da minha alma, com toda a certeza do meu coração. Deus ele vai te dar vitória. A situação pode parecer que está difícil. O vale pode estar aí, ó, no maior reboliço, osso batendo com osso, tudo parecendo indo de mal a pior, mas é aí que Deus está fazendo a restauração. É aí que Deus está fazendo o milagre. Porque na situação de Jó, quando parecia que estava tudo perdido, parecia que não tinha mais jeito, Jó, ele lá no capítulo 19 falou: mas eu sei que o meu Redentor vive, que no tempo certo ele vai se levantar sobre a terra. Então profetiza isso na sua vida. Mesmo que a situação esteja difícil, profetiza. A situação pode estar difícil agora, mas eu sei que Deus ele vai se levantar e vai dar um jeito nessa situação. Eu sei que Deus ele vai levantar com restauração. O seu casamento, irmão, ele foi Deus que te deu. É o seu casamento, como você está falando, é o meu casamento. E é Deus que te deu, então o inimigo não pode tocar. Glória a Deus, o inimigo não pode tocar. Profetiza nesse vale. Profetiza ainda que tudo acabou, que o amor esfriou. Parece que os ossos estão sequíssimos, que já não tem mais jeito. Profetiza a vida. Determina o seu milagre. Determina a sua vitória. Fala: eu tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse da minha vitória. Ainda que esteja tudo indo de mal a pior, profetiza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. E com certeza Deus ele vai mudar a situação, como Deus mudou a situação de Daniel. Glória a Deus. Nós podemos ver lá no livro de Esther a história de Mardoqueu. Amã, ele tinha tanta certeza de que o plano dele para tirar a vida dos judeus, que o plano dele para matar Mardoqueu, que era o tio de Esther, tinha dado certo, que ele já estava tão confiante disso, que ele foi lá no quintal dele e já construiu uma forca, com certeza de que ele iria conseguir enforcar Mardoqueu naquela forca. E nós podemos ver que a situação se inverteu, e a forca que Amã construiu para Mardoqueu foi Amã que foi enforcado nela. Então eu quero te dizer que este problema, essa situação que o inimigo levantou para tentar te humilhar, para tentar te menosprezar, tentar te fazer andar de cabeça baixa, é nessa situação que Deus vai te honrar. Deus vai mudar o quadro e você vai cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o salmista Davi disse que eu sou pobre e necessitado, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então eu nunca vi um justo ser desamparado por Deus. Deus ele não desampara aquele que vem até a Deus. Deus ele não desampara aquele que coloca a sua vida, coloca a sua fé, que direciona o seu caminho a Deus. E você não está perdendo tempo na presença de Deus, não, porque você fez a escolha certa. Você escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então o inimigo ele pode rugir como leão, ele pode rosnar, ele pode acender fornalha, ele pode abrir poço, ele pode fazer cova, faça o que for, mas Deus ele vai te honrar, porque Deus ele nunca desamparou os seus, e ele não vai te desamparar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus me trouxe aqui nessa madrugada para ser boca de Deus, para injetar ânimo na sua vida. Deus me trouxe aqui nessa madrugada para ser a voz de Deus falando ao seu coração. Profetiza nesse vale, assim como a voz de Deus falava com Ezequiel naquele vale. Deus ele manda falar para você aqui nesta noite. Profetiza nesse vale, profetiza a porta aberta, profetiza a conversão do seu esposo, profetiza o milagre na sua casa, profetiza as portas abertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida nesta noite. Profetiza o seu milagre, porque Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te dar grande vitória, porque Deus ele vai abrir portas até onde não tem porta. Nós podemos ver que quando Deus ele quer abençoar, Deus cria até cargos que não tem, porque nós sabemos que na história de José, lá no Egito, o cargo de governador foi criado por Deus para poder honrar José. Então Deus ele cria situação para te honrar. Deus ele cria situação para te abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta a sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca um sorriso no rosto. Coloca a sua melhor roupa. Lava o seu rosto. Tira esse semblante de tristeza. Porque nós sabemos que o inimigo ele não pode ouvir o nosso pensamento, mas ele pode ouvir a nossa voz. Ele pode ler a nossa expressão facial. E quando ele olha para o seu rosto e vê essa expressão
expressão de tristeza, ele se alegra. Então coloca uma alegria no seu rosto, sorria, volte a sorrir, volte a sonhar, porque o Deus que você serve, ele realiza sonhos. O Deus que você serve, ele abre portas. O Deus que você serve é Deus que abre o mar, e se preciso for, ele te faz andar por sobre as águas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver lá que quando Pedro falou com Jesus, me deixa ir ter contigo caminhando por sobre as águas, Jesus simplesmente deu uma ordem para ele, então vem. E a palavra diz que Pedro foi, ele começou a andar suavemente por sobre as águas, mas quando ele começou a olhar para as ondas agitadas, que o mar que agitava de um lado para o outro, a palavra de Deus diz que ele começou a se afundar, até que ele pediu socorro e Jesus levantou ele e ele caminhou por sobre as águas. Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então por que você ainda está duvidando do poder de Deus? Se Deus falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que vai te dar, ele vai te dar. Se Deus falou que vai abrir a porta vai se abrir em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você fizer como Pedro, começar a olhar as ondas agitadas, começar a olhar o vento que está soprando, você vai naufragar, você vai afundar. Olhe para Jesus, não tire os olhos do alvo, não. Mantenha a sua fé viva, mantenha os seus olhos em Cristo Jesus, porque Jesus ele já venceu por nós, ele já tirou de sobre nós o fardo pesado. Nós não precisamos mais carregar um fardo nas nossas costas, nós não precisamos mais carregar peso desnecessário nas nossas costas, nós não precisamos carregar o peso da angústia, nós não precisamos carregar o peso da depressão, nós não precisamos carregar o peso da inquisição, nós não precisamos carregar o peso da calúnia, o peso da fofoca. Nós não precisamos mais carregar o peso do dedo das pessoas apontando para a sua vida, porque esse fardo é pesado demais e Jesus já levou ele para que nós tivéssemos um fardo leve. Jesus quer nos ver sorrindo, Jesus ele quer nos ver glorificando a Deus, porque nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, e para Deus nós iremos retornar. Nós estamos sendo preparados, irmãos, aqui na face dessa terra, para estar lá diante do trono, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então essa lágrima que você tem derramado, isso em nada glorifica o nome do Senhor. Esse semblante de tristeza, isso não glorifica o nome do Senhor. Essa palavra de derrota, que às vezes você permite sair da sua boca, falando que eu não vou conseguir, as coisas não dão certo para mim, você está profetizando isso, e isso em nada glorifica o nome do Senhor. Faça como Jó. A palavra de Deus disse que Jó, em nada ele pecou contra Deus pela boca. O inimigo cutucou ele de todo jeito para tentar só tirar uma palavra de derrota da boca de Jó, e Jó não deixou sair essa palavra de derrota. Jó amaldiçoou até o dia do nascimento dele, mas ele não blasfemou contra Deus. Jó, ele questionou Deus sim, que ele quis entender o que estava acontecendo, porque ele sabia que ele era um homem íntegro e reto, mas então ele queria entender o porquê do que estava acontecendo. Tanto que no capítulo 42 foi a hora que Deus deu a resposta para ele, e ele mesmo automaticamente entendeu que ele servia a Deus, confiava em Deus, buscava a Deus, mas com base no que ele ouviu falar de Deus, que ele ainda não tinha tido experiência com Deus. E quando ele passou por aquele sofrimento todo, ele falou: mas agora eu te vejo. Então foi no meio da luta, no meio do sofrimento, que Jó ele viu a Deus. Então de repente você está aí passando uma situação difícil, você está olhando para a situação e esquecendo de olhar para Deus, porque Deus ele não deixa ninguém passar no vale sozinho. A palavra de Deus confirma isso para nós no Salmo 23, quando o salmista Davi fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus ele está contigo nessa situação. Deus ele está contigo nessa situação, nessa enfermidade, ainda que seja a enfermidade que esteja assolando, Deus ele está contigo. Tem enfermidades, irmãos, que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Nós estamos vivendo hoje num período de pandemia, onde essa enfermidade está assolando não só o Brasil, mas está assolando a humanidade. E mesmo assim, ainda assim, nós temos que crer que essa enfermidade não é só para a morte, essa enfermidade não é só para assolar a humanidade, essa enfermidade é para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, essa enfermidade é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos hoje, nós estamos vivendo um período de carnaval. Glória a Deus, aleluia. Ano passado, essas horas estavam lá, ó, nas avenidas, blasfemando contra o nome do Senhor, humilhando o nome do nosso Senhor ali nas avenidas de carnaval, né? Na praça da apoteose, essas coisas, estavam humilhando o nosso Senhor Jesus, colocando como se o nosso Deus fosse um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus de bronze. Enquanto nós temos a plena convicção que Ele é um Deus vivo, um Deus que vive e reina para sempre. Olha esse ano, veio essa enfermidade aí que assola a humanidade. Cadê carnaval? Cadê quem está humilhando ao Senhor? Sabe, eu falo que essa enfermidade, ela veio para mostrar para o ser humano que Deus, Ele é Deus. Essa enfermidade, ela veio para mostrar para o ser humano que todo o poder e toda a autoridade estão nas mãos de Deus. E ainda assim eu creio que essa enfermidade, ela não veio só para a morte, mas ela veio para a glória de Deus, como nós estamos vendo que o nome do Senhor está sendo glorificado. O nome do Senhor está sendo exaltado. Então não temas diante dessa situação, não. Ainda que o vento esteja soprando forte, que a situação esteja parecendo tudo de mal a pior, creia que Deus, Ele garante a vitória. Aleluia. Deus, Ele está vivo. Deus, Ele reina. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que breve Ele voltará para levar a sua igreja. Breve Ele virá. Breve Ele voltará para buscar o seu povo, e os sinais do tempo estão mostrando que Jesus, Ele está às portas. Jesus, Ele está batendo aí nas portas. De repente você ainda não fez o seu compromisso com Deus. Jesus está batendo aí na porta do seu coração, e se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai ceiar contigo. Aleluias. E Jesus, Ele não te olha pelo que você é, não. Ele te olha pelo compromisso que você tem para fazer com Ele. Porque a palavra nos mostra lá na história de Zaqueu, publicano. A palavra fala que Zaqueu, ele era um publicano e rico. E ele defraudava as pessoas, porque ele era um cobrador de impostos. Mas ele defraudava as pessoas. E a palavra nos mostra lá, ó, que um dia Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar. Ele foi, subiu numa figueira brava e ficou lá de cima tentando ver Jesus passar. E Jesus já tinha visto Zaqueu antes. Jesus já sabia que Zaqueu ia fazer isso. E a palavra de Deus nos mostra que ali Zaqueu, ele mandou que Zaqueu descesse. Muitas das vezes você está pensando em subir bem alto. Você está pensando em prosperar, ser um homem rico, cheio de dinheiro, para poder glorificar o nome do Senhor. E muito pelo contrário, Jesus, Ele quer que você desça nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele quer que você desça na casa do oleiro. Aleluia, no livro de Jeremias, lá nós vemos que Jeremias, ele teve que descer na casa do oleiro. Então, de repente, você está querendo subir para glorificar o nome do Senhor, e Ele quer que você desça. Porque Zaqueu subiu para ver ele passar, ele mandou Zaqueu, desça daí. Desça, que hoje me convém cear na sua casa. Hoje me convém entrar na sua vida. E quando Jesus, ele disse cear na sua casa, essa palavra simbolizou que ele queria entrar na vida de Zaqueu. E hoje Ele quer entrar na sua vida. Deus, Ele quer fazer morada no seu coração. Deus, Ele quer que você desça. Deus, Ele quer que você de repente desça da árvore do orgulho. Deus, Ele quer que você desça da árvore da arrogância. Deus, Ele quer que você desça da árvore do narcisismo, porque Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer mudar o quadro. Ele quer transformar a sua situação. Mas para isso é preciso que você desça, como Zaqueu desceu e recebeu Jesus gostoso na vida dele. Então receba Jesus na sua vida nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Receba Jesus na sua vida. Se você porventura está distanciado dos caminhos do Senhor, volte para a casa do Pai. Volte para a presença de Deus, como o filho pródigo voltou e o pai estava ali de braços abertos. Volte para a casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo és o Deus de Israel. Volte para a presença do Senhor. Glória a Deus. Nessa madrugada, o que o Espírito Santo de Deus está me falando, volta, volta. Não sai da presença de Deus. Não vai para mais longe da presença de Deus. Porque o tamanho de Deus na sua vida, Deus vai se manifestar, o tamanho dele, de acordo com a distância que tiver entre você e Deus.
Porque se você se distanciar de uma coisa, quanto mais você se distancia, mais você vai vendo a coisa se diminuindo, a coisa ficando menor de tamanho. Quanto mais você se aproxima, mais você vê que o nome do Senhor que o Senhor está se tornando maior na sua vida. Então volta, não distancie da presença de Deus, não para, não desanima. As portas da graça ainda estão abertas, as igrejas ainda estão abertas. Glória a Deus, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, o irmão está falando aqui, cadê a carta que Jesus escreveu aí, irmã, escritor? Aí sim eu, Jesus, escrevo. Só tem homem falando na Bíblia, irmão, vocês não vê? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Realmente, Deus, ele inspirou homens através do Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, e nós cremos sim. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu creio, conforme diz lá no Salmo 119, no versículo 105, que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é através dessa palavra que nós somos iluminados, sim, a estar buscando o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E eu creio que Deus, ele está acrescentando bênção, ele está acrescentando milagre na sua vida. Deus, ele está acrescentando fé ao seu coração. Porque Deus, ele manda falar de retorno. Então tem pessoas aí precisando retornar. De repente a sua fé se abalou e você pensa que não dá mais para seguir. De repente você se decepcionou com homens, se decepcionou com pastores, se decepcionou com irmãos de igreja. Mas Deus, ele não decepciona ninguém. E ele quer que você volte aos braços do Pai. Volte para o Senhor. Busque a presença de Deus. Invoque ao Senhor enquanto ele está perto. Busca ao Senhor enquanto ele se deixa achar, porque vai chegar vai haver dias em que as pessoas vão ter fome e vão ter sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, enquanto você está podendo ouvir, você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus, ele está voltando, irmã. Desperta. Nós temos que, como igreja, nós temos que despertar. Nós sabemos que tudo que está acontecendo na humanidade nos dias de hoje é um despertamento para o povo de Deus, porque tem muitos que estão como as 5 virgens loucas, estão dentro da igreja, mas estão longe da presença de Deus, estão dentro dos templos buscando prosperidade, buscando riqueza, bens materiais, porque quando se fala de um Deus que prospera, de um Deus que dá carro, de um Deus que dá casa, de um Deus que dá prosperidade, eles creem. Mas quando é para falar de um Deus que leva para morar no céu, de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma, aí já vem dúvida no coração. Se eu falar aqui que Deus está dando carro, casa, muita gente vai dar glória a Deus, mas quando a gente fala que é de libertação, que Deus quer que volta, quando a gente fala de conserto, muitas pessoas criticam, pessoas riem, mas Jesus, ele está voltando. Queira você ou não, Jesus está voltando. Todos os sinais estão se cumprindo, tudo está indicando que Jesus está voltando. Aleluia! Sendo a Bíblia escrita por homens ou não, tudo que está profetizado dentro da palavra é o que nós estamos vendo se cumprir no dia de hoje. Então Jesus está voltando, volte para os braços do Pai. Você que se distanciou por algum motivo, você que está distante, você que por algum motivo, alguma situação, você se angustiou e saiu da presença de Deus, volte para os braços do Pai. Não olhe para o homem, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para o movimento das ondas, não olhe para o vento da tempestade, mas continue olhando para Jesus e volte para os braços do Pai. Glória a Deus, que essa palavra ela possa continuar falando ao teu coração. Volte para os braços do Pai. A palavra nos mostra aqui que nós lemos que eram 5 virgens loucas, 5 prudentes. Todas estavam se alimentando do mesmo lugar, porém só 5 estavam preparadas
para o encontro com o noivo. Então volte para os braços do Pai, porque Deus ele tem promessa para a sua vida. Deus, além das promessas que Deus tem de te abençoar aqui, em Deuteronômio 28 mostra que se você obedecer, você vai ser abençoado aqui. Mas além de ser abençoado aqui, Deus ele tem promessa para o porvir. Deus ele tem promessa para que você venha se encontrar com ele nas nuvens do céu, para poder morar na mansão celestial. Glória a Deus. Então volte para os braços do Pai, não fique distante, não se distancie, porque Deus ele não sai do lugar, ele permanece o mesmo e permanece no lugar. É você que se distanciou na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O irmão está dizendo aqui novamente, todos nós é pecador, verdadeiramente todos nós somos pecadores, e claro que todos nós um dia vamos morrer, porque depois que nós nascemos, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, porque tirando disso aí nós não temos certeza de mais nada, que o amanhã pertence a Deus. A única coisa que nós temos certeza é que depois que nascemos é que um dia a gente vai morrer. Pecador foi assim que Deus nos fez, verdadeiramente. Todos vão morar com Deus no céu. Todos vão morar, mas todos aqueles que aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da alma. Porque o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus, aleluia. Eu posso dizer, irmão, que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Glória a Deus. Então Jesus ele te ama. A única coisa que eu posso dizer, Jesus ele te ama e ele te colocou nessa live porque ele tem propósito na sua vida. E a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Glória a Deus, aleluia. Se a palavra de Deus ela não nos confronta, ela também não produz salvação. Então se a palavra de Deus está confrontando, é sinal que está produzindo fruto. É sinal que Deus ele está falando. Glória a Deus. Vamos orar, falar com o Senhor nosso Deus, porque é madrugada de oração, é madrugada de retorno, é madrugada de nós estarmos buscando a presença do Senhor. E você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volte para os braços do Senhor. Volte, pois se porventura tiver alguém aí nessa live que quiser retornar, que quiser voltar aos braços do Senhor, coloca aí, eu quero, e eu vou estar orando a seu favor, e com certeza Deus ele vai te dar força e vigor para você permanecer firme e fiel na presença de Deus. Vamos falar com o Senhor em oração. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Deus da glória, neste momento de oração, ó Pai, nós nos colocamos nessa madrugada aqui, ó Deus, clamando ao Senhor pela tua infinita graça, a tua infinita misericórdia, meu Pai. Senhor Deus da glória, nós, Senhor, temos pecado sim, nós somos pecadores, mas o Senhor é aquele, meu Deus, que nos lavou e remiu com o teu sangue ali na cruz do Calvário, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, meu Deus, que o Senhor é Deus, meu Pai, que está trabalhando, Senhor, nessas mentes, nesses corações. Eu creio, meu Deus e meu Pai, que tudo, meu Deus, meu Pai, foi o Senhor que falou, porque a palavra do Senhor, meu Deus, ela não volta vazia. A palavra do Senhor é aquela que edifica, Senhor, a nossa vida, edifica a nossa alma. Meu Deus, enquanto eu estou aqui, meu Deus, sendo boca do Senhor para falar, meu Deus e meu Pai, do teu amor, para falar da tua verdade, meu Deus, eu também sou edificado através dessa palavra, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, vai realizando, Senhor, uma grande obra. Toca, Senhor, nesta mente, neste coração, Senhor. Vai confirmando, Senhor, a bênção, o milagre, a grande vitória, porque só o Senhor é Deus, Senhor, na nossa vida. Só o Senhor é o Deus da nossa salvação, meu Deus e meu Pai. E a tua palavra nos diz, Senhor, o Senhor disse para nós através da tua palavra que ide por todo mundo e pregai o evangelho, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado, meu Pai. Esta é a palavra do Senhor, meu Deus. E eu estou aqui, meu Deus e meu Pai, para entregar, Senhor, a tua palavra, para levar, meu Deus e meu Pai amado, um pouco daquilo que o Senhor fez e que o Senhor tem feito por nós, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu apresento cada vida, meu Deus, que ora nesta noite. Apresento a Deus cada pedido de oração, meu Deus e meu Pai. Apresento cada vida, Senhor. Apresento
casamentos aqui apresentados. Apresento, meu Deus, meu Pai, nas tuas mãos as vidas sentimental, material, Senhor, espiritual. Meu Deus, eu peço que o Senhor continue realizando, meu Deus, a tua grande obra no nosso meio, em nossas vidas, ó Pai. Toca, Senhor, com as tuas mãos de poder, Senhor. Vai realizando, meu Deus, a tua grande obra. Meu Deus, repreende, Senhor, toda obra contrária. Repreende, ó Deus, todo espírito das trevas, Senhor. Fala, Senhor, poderosamente a cada coração. Continua, meu Deus, falando, meu Deus, aos nossos corações, ó Pai. E vai repreendendo, Senhor, a voz do inimigo, Senhor. O inimigo que porventura tem colocado nesta mente que não vai ter jeito, que não vai dar certo. Meu Deus, que essa pessoa venha entender que a última palavra é o Senhor quem dá, meu Deus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor foi com Davi ali naquele vale, lutando contra o gigante, que o Senhor venha ser conosco. Meu Deus, assim como o Senhor, meu Deus, lutou ali com Jacó, no vale de Jaboque, meu Deus, que o Senhor venha lutar conosco nesta noite. Que o Senhor venha mudar o nosso nome, venha mudar a nossa história. Que o Senhor venha tirar esse nome de derrota e colocar um nome de vitória nessa vida, meu Deus. Senhor, sela, meu Deus, meu Pai, com a gota do teu precioso sangue, Senhor, nessa madrugada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toca nessa pessoa que está enferma, toca nessa pessoa, meu Deus e meu Pai, que está necessitando de um milagre urgente das mãos do Senhor. Meu Deus, confirma, Senhor, a bênção, confirma o milagre dos céus e a grande vitória. Meu Deus, entra, Senhor, neste lar, nessa família, toca nesses casamentos, meu Deus, apresentados aí, meu Pai. Vai de encontro ao esposo dessa irmã, meu Deus, que apresentou o esposo dela nesta noite. Senhor amado, eu sei que o Senhor conhece, o Senhor é Deus que sabe do profundo e do escondido. Meu Deus, vai revelando nesta hora, meu Deus, nessa vida, neste coração, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Deus, todas as áreas da vida da Adriana. Meu Deus e meu Pai, toca, Senhor. O Senhor sabe o que ela necessita receber das mãos do Senhor. Visita cada pessoa, meu Deus, que está nessa live, meu Pai. Não é possível, às vezes, falar o nome de todos. Então, para não ser injusto, eu coloco todas nas mãos do Senhor, ó Pai. Sei que o Senhor está visitando e tocando cada um nesta hora. Que o Senhor está entregando a bênção, o milagre, a grande vitória. Meu Deus, esse irmão, meu Deus, que porventura, às vezes está magoado, está com o coração assolado, está descrente, meu Deus, meu Pai, de muita coisa, por causa de situações, às vezes, que viveu, Senhor. Eu entrego essa vida em tuas mãos e te peço, toca, meu Deus e meu Pai, realiza uma grande obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Eu entrego cada vida em tuas mãos, meu Pai. Eu entrego, meu Deus, essa live em tuas mãos, essa live que foi feita não para eu falar, mas para o Senhor falar conosco, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, confirma, Senhor, a bênção dos céus e a grande vitória, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Tu és Deus, que Tu és santo e que além de Ti não há outro, além de Ti não há salvação, meu Pai. Nós confiamos que a Tua palavra é a verdade. Nós confiamos que a Bíblia aberta é a boca do Senhor falando conosco, meu Deus e meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, continua nos dando direção, continua, Senhor, falando aos nossos corações, continua nos direcionando através da Tua palavra. Abençoa esse dia de hoje que se inicia, meu Deus, que esse dia venha a ser um dia de paz, um dia de bênção, um dia de prosperidade, que o Senhor venha alcançar nesse dia áreas da vida dessa pessoa que faz tempo, meu Deus, meu Pai, que não era movimentada. Meu Deus, que o Senhor venha fazer um movimento acontecer na área dessa vida dessa pessoa, meu Deus, onde estava tudo estacionado, tudo paralisado, que o Senhor venha fazer como o Senhor fez ali naquele vale de ossos secos, que venha acontecer ali um reboliço, meu Deus e meu Pai, onde as pessoas vão ver e não vão entender nada do que está acontecendo, meu Pai, mas é o Senhor trabalhando nessa vida, é o Senhor movendo as águas, meu Deus, é o Senhor movimentando essa situação e dando para essa pessoa a garantia de uma vitória, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toca nessa vida que pensa que o Senhor esqueceu dela. Meu Deus, o Senhor fala que ainda que um amante esqueça do filho que amamenta, o Senhor jamais se esquecerá do seu. Então toma, Senhor, essa vida em tuas mãos e, Senhor, confirma a bênção, o milagre dos céus é a grande vitória, ó Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai, Senhor, de encontro a este hospital aí, Senhor,
Toca, Senhor, nessa senhora que se encontra na UTI desse hospital, meu Pai. Senhor, vai de encontro nessa hora, ó Deus. Realiza, Senhor, uma grande obra em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós cremos, meu Deus e meu Pai, no milagre. O Senhor é médico dos médicos, é Senhor dos senhores. O Senhor é médico por excelência, meu Deus e meu Pai. Toca, Senhor, lá e repreende a enfermidade, repreende todo o mal, Senhor. Dá saúde para essa pessoa. Vai de encontro aos hospitais, às UTIs nessa hora, meu Pai, onde há pessoas que estão lá entubadas, pessoas que estão internadas por causa dessa enfermidade que assola o mundo. Oh, meu Deus, e tem tantas outras pessoas, meu Pai, sofrendo com outras enfermidades, meu Deus e meu Pai, que o Senhor toca nesta hora. Usa, Senhor, as mãos do médico como instrumento das tuas mãos, meu Deus e meu Pai, para levar cura a essas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, os profissionais da saúde, dá a eles força, um novo vigor, ânimo, Senhor, para lutar, meu Deus e meu Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que a situação não está nada fácil, mas nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, nada fugiu do controle das mãos do Senhor, meu Pai, porque nós sabemos que todo o poder e autoridade está nas mãos do Senhor. Meu Deus, confirma nesta noite a bênção, o milagre dos céus e a grande vitória, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, prospere e abençoa, meu Pai, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-nos fazem verdes passos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera-nos a alma, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. E a casa do Senhor é a mansão celestial. A casa do Senhor não é uma casa terrena, mas é uma casa celestial, meu Deus e meu Pai. Oh, aleluia, nós glorificamos o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos deu vitória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós confiamos, meu Deus, que esta palavra é a carta que o Senhor deixou escrita para cada um de nós, Senhor, nos dando a direção, nos dando a orientação de qual caminho seguir, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra também diz que o Senhor deu ao homem livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, meu Deus, mas nós escolhemos, Senhor, a te servir, como Jó, meu Deus e meu Pai, escolheu ser um homem íntegro e reto, temente ao Senhor, e se desviava do mal, com base no que lhe foi ensinado, meu Deus. Nós escolhemos, meu Pai, a boa parte, a qual nós sabemos que o inimigo não pode tocar e não pode tirar. Nós escolhemos te servir, nós escolhemos crer que a Bíblia Sagrada é a boca do Senhor falando conosco, meu Pai.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E eu creio que essa palavra falou poderosamente aos corações nessa noite, porque falou ao meu coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Confirma a bênção, confirma o milagre, Senhor, confirma a vitória, meu Deus, na vida daquele que crê, Senhor, e que o Senhor venha se manifestar com poder e autoridade na vida daquele que não crê, porque nós podemos contemplar, Senhor, na história de Jonas, quando Jonas entrou naquela embarcação, meu Deus e meu Pai, a tua palavra disse que ali era só Jonas que era servo do Senhor, todos os outros daquela embarcação, daquele navio, criam em outros deuses, meu Deus, e por causa do mover do Senhor, por causa do desenrolar daquela história de Jonas, a tua palavra disse que todos aqueles homens, aqueles marinheiros, passaram a temer ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que cada pessoa que está ouvindo essa live, que vai ouvir, mesmo que ainda não creia, mas que possam crer no Senhor, que possam provar do teu poder, que possam desfrutar, meu Deus, por um segundo sequer do teu amor, que seja através de um livramento, que seja através de uma bênção, que seja através, meu Deus e meu Pai, de uma palavra profética, que seja, meu Deus e meu Pai, que ele venha provar por um segundo do teu poder, para ele ver que verdadeiramente o Senhor é Deus, que o Senhor é vivo e que o Senhor reina para todo sempre, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui na tua presença, recebendo da tua palavra, alimentando, meu Deus e meu Pai, dessa palavra viva, que é alimento para a nossa alma, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor, essa palavra que nos ilumina, essa palavra que nos enche de ânimo e de um novo vigor, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, meu Pai. Fica com cada um nesta hora, que cada pessoa venha ter um sono abençoado, um sono reparador, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, confirma a bênção, o milagre e a vitória, meu Deus. E que cada pessoa, meu Deus, que vier compartilhar, Senhor, esta oração, cada pessoa que vier compartilhar esse vídeo, venha a ser surpreendido por uma bênção do Senhor, meu Deus e meu Pai. Porque quando nós anunciamos, Senhor, a tua palavra, quando nós levamos, meu Deus, cura a uma outra alma, o Senhor cura, Senhor, as feridas da gente, meu Deus e meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai confirmando, Senhor, a bênção, que a tua palavra diz que, ó, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Meu Deus, então abençoa cada compartilhamento, meu Deus e meu Pai, porque nós sabemos que cada compartilhamento é a oportunidade dessa palavra chegar mais longe, cada compartilhamento é a oportunidade, meu Deus, dessa palavra alcançar mais vidas, meu Deus e meu Pai, que estão necessitando receber o teu amor, que estão necessitando, meu Deus, como Zaqueu, naquele dia, recebeu o Senhor gostoso na vida deles, meu Deus e meu Pai, e para que haja transformação de vida, para que haja milagre e libertação, meu Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, crendo na tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Você que ainda não compartilhou, compartilhe esse vídeo. Compartilha essa oração. Ela vai ficar salva aqui no meu perfil. Vai ficar nos grupos também. Então compartilha, porque com certeza quando você compartilha, você dá a oportunidade a outra pessoa de ser abençoado também. E quando você semeia, você colhe com fartura. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que a gente plantar é o que a gente também vai colher. Então plante, semeia a semente do bem, semeia a semente do amor, semeia a palavra de Deus, semeia as promessas de Deus, porque com certeza você vai colher e vai colher com fartura. E quando você semeia uma semente, mas quando você colhe os frutos daquilo que você semeou. Então vamos semear a boa palavra, vamos semear a palavra da verdade, vamos semear a palavra de ânimo, palavra de incentivo. Glória a Deus, aleluia, e com certeza nós vamos colher o melhor de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos, que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.